Agora eu vou dar maiores detalhes sobre o ferro de solda, que é aquela ferramenta que derrete a solda. Existem diversos ferros de solda bom no mercado, diversas marcas, sendo que uma das melhores é uma marca chamada Ikari, que é essa daqui, ó. Esse ferro de solda, por exemplo, é um ferro de 30 watts. Ideal para o cara soldar CIs, componentes muito pequenos, trilhas finas da placa. E aqui nós temos um outro ferro da Ikari, só que esse é de 40 watts. Ideal para soldas mais grossas, como seletor de canais, flyback de televisão, transistores com grandes terminais, trilhas grandes, dissipadores. Então aqui nós temos a comparação entre os dois. Esse é o de 40 e esse daqui é o de 30. Para o cara trabalhar com eletrônica, o ideal é ele ter um de cada. Um para soldas mais robustas e o outro para soldas mais delicadas. Esses ferros da Ikari, por exemplo, são facilmente substituível. A ponta é facilmente substituível. Até a resistência dele pode ser substituída. Quando o cara for comprar um multímetro analógico, que é o mais usado na eletrônica, ele tem que levar em consideração algumas características. Por exemplo, um multímetro bom para o cara trabalhar com eletrônica tem que ter escala de X1 e tem que ter escala de X10K. A escala de X1 é a melhor escala que tem para testar componentes no circuito, enquanto que a escala de X10K é a melhor que tem para o cara testar transistores, diodos, que são os componentes semicondutores os mais importantes da eletrônica. Outra característica que o multímetro deve ser levado em consideração na hora da compra é a sensibilidade, ou seja, a precisão do multímetro. Essa característica de sensibilidade é indicada em kΩ por V. Esse multímetro, por exemplo, tem 20 kΩ por V em DC. Esse número fica localizado aqui no cantinho embaixo à esquerda, nos multímetros. Percebam que existe a sensibilidade em AC, só que não importa muito, o importante é em DC. Pelo menos 20 kΩ por V. Pode ser mais alta. Só que quanto maior essa sensibilidade, é mais caro o instrumento. Uma sensibilidade de 20 kΩ por V já serve para você consertar qualquer tipo de equipamento eletrônico com um multímetro. A escala que mais queima no multímetro é a escala de vezes 1. Devido a pessoa medir a tensão lá no circuito, estando nessa escala. Como saber se essa escala está queimada? Você coloca na escala de vezes 1, segura na parte metálica. Observe o ponteiro. Se ele movimentar, a escala está queimada. Como ele não movimentou, a escala está boa. Da mesma forma, fazemos na escala de vezes 10. Pegamos nas pontas, sem encostar uma na outra, e o ponteiro não pode mexer. Se o ponteiro mexer, a escala está queimada. O multímetro analógico possui normalmente duas pilhas e uma bateria de 9 volts dentro. E às vezes essas pilhas ou a bateria enfraquece. Como saber se as pilhas e a bateria do multímetro está gasta? Você coloca na escala de vezes 1, encosta uma ponta de prova na outra, observe que o ponteiro movimenta lá para a direita. Tem um zero aqui do lado direito do painel, você vai girar o botão e o ponteiro tem que chegar até o zero. Se o ponteiro não conseguir alcançar o zero na escala de vezes 1, as duas pilhas estão fracas. No caso da bateria, o teste é feito no X10K, porque a bateria é usada no X10K. Você encosta as pontas, movimenta o botão e observe como o ponteiro vai até o zero. Se o ponteiro não alcançar o zero na escala de vezes 10K, a bateria está fraca. No caso do multímetro digital, como ele é bem menos usado do que o analógico, na verdade você usa ele bem de vez em quando, ou quase não usa, como é o meu caso. Dê preferência a um multímetro que tenha medidor de frequência, que nesse daqui tem escala de Hertz. Esse aqui é capaz de medir até 20 MHz de frequência. Um multímetro que dê para medir 10 MHz já está muito bom, mas esse aqui mede até 20. Alguns multímetros possuem a função de capacímetro, é capaz de medir capacitor, que tem a letra F aqui do lado. Se você for comprar um multímetro digital, dê preferência a um que tenha medidor de frequência e medidor de capacitores, que vem marcado com a letra F. Conforme eu já expliquei, o sugador de solda é uma ferramenta necessária, essencial para se tirar solda do circuito, por exemplo, para tirar circuito integrado. O sugador de solda tem um pistão que é seguro por uma mola. Quando você aperta esse botão que está do lado,
você solta o pistão e devido à mola ele volta para sua posição inicial, empurrando a solda para dentro. Acontece muitas vezes que acumula muita solda dentro dele e há necessidade de uma limpeza, porque aí o pistão fica duro, não tem mais o deslizamento. Então agora eu vou ensinar para vocês como é que faz a limpeza do sugador de solda. Primeiro, desrosqueamos o bico, tiramos a mola que tem dentro, desrosqueamos essa parte de trás também. Aqui nós temos um pistão, aqui puxamos o pistão, e aí o sugador está todinho desmontado. Damos mais pressão na mola, uma puxada na mola. Damos uma limpada aqui no pistão, que é onde tem os resíduos de solda. Normalmente ficam acumulados aqui. Fazemos a limpeza geral. Colocamos o pistão de volta. Aqui tanto faz a posição, o lado, os dois lados são iguais. Colocamos o pistão num dos lados. Aqui nós temos grafite em pó, que é essencial para o sugador ter um bom deslizamento. Colocamos o grafite em pó. Um pouco de cada lado, um pouco aqui desse lado, um pouquinho do outro lado, aqui dentro, só um pouquinho de cada lado. Colocamos a parte de trás. E o lado que tem o pino, que é esse aqui, introduzimos a mola. Empurramos o bico. E aí basta rosquear. Na aula de hoje nós vamos aprender o símbolo dos componentes eletrônicos. Quando um aparelho é fabricado, junto com ele é lançado o esquema elétrico, que é a representação dos seus componentes através dos símbolos. O esquema elétrico é extremamente importante na hora de consertar um aparelho, porque ele dá a noção para você de qual peça está ligada em qual. Então, quando o cara já é um técnico mais experiente, ele usa cada vez menos esse esquema elétrico, mas para o principiante é sempre bom ou importante ter isso. Eu vou mostrar para vocês o aspecto físico dos componentes eletrônicos antes de mostrar os símbolos. Eu vou usar essa placa, chama-se protoboard. É uma placa de protótipos, onde você coloca os componentes e faz a ligação entre eles. No caso aqui, essa placa vai servir apenas de suporte para colocar as peças. Então, vamos começar a conhecer os componentes eletrônicos, ou os principais. Esse componente aqui é o mais usado nos equipamentos eletrônicos. É um componente cheio de listinhas, de anéisinhos no corpo, recebe o nome de resistor. Resistor você vai encontrar em tudo quanto é tipo de equipamento eletrônico, em grande quantidade. Nós temos resistores de tamanho menor, de tamanho maior. Futuramente eu explicarei por que tem essa diferença. Então sempre que você achar um componente cheio de anéisinhos no corpo, trata-se do resistor. Esses dois resistores que tem aqui, por exemplo, o valor deles é fixo, não tem como você mudar. Mas existem alguns resistores que mudam de valor. Por exemplo, os potenciômetros. O potenciômetro é um resistor de 3 terminais que ele pode mudar de valor quando você gira esse eixo. Ele é usado nos rádios para controlar o volume, grave, agudo, e era usado nas TVs bem antigas, na época dos seus avós, né? Os TVs que usavam controles de brilho, contraste, era tudo por potenciômetro. Hoje em dia é digital, é por tecla. Esse potenciômetro tem um eixo para você poder alterar o valor, e nós temos alguns potenciômetros miniaturas, que são esses daqui. Esses potenciômetros ficam dentro dos aparelhos, chamam-se trimpotes. Servem para calibrar ou ajustar o funcionamento do aparelho. É aquele tipo de potenciômetro que é só o técnico que vai ajustar. Tem de vários tamanhos, tem esse um pouco maior e tem esse trimpote menorzinho. Perceba que ele tem uma fenda para você ajustar com chave. Então nós temos os resistores, que tem um valor fixo, tem os anéis coloridos, potenciômetro, que pode variar, e o trimpote que você varia com a chave de fenda. Muito bem. Agora falaremos sobre os capacitores. Em eletrônica, os capacitores mais comuns são esses capacitores eletrolíticos. O capacitor eletrolítico,
Ele tem dois polos. Ele tem um polo negativo, que vem indicado normalmente por uma faixinha no corpo, e o outro é o polo positivo. Portanto, é um capacitor polarizado. No circuito eletrônico, esses componentes que mais parecem latinhas de óleo têm posição exata para funcionar. Se você colocar o contrário, corre o risco dele explodir. Nós temos alguns capacitores eletrolíticos de maior valor, consequentemente são mais grossos. Olha só. Nós temos... e outra coisa, os capacitores eletrolíticos são capacitores de valor alto, os maiores capacitores de eletrônica. Nós temos os capacitores comuns, não polarizados. Capacitor de cerâmica. E aqui é um tipo de capacitor de poliéster. Aqui, outro capacitor de poliéster. Percebam que o capacitor de cerâmica normalmente é redondinho, parece uma lentilha, enquanto que os capacitores de poliéster são quadradinhos. A cor pode variar de acordo com o fabricante da peça. Diferença: o capacitor eletrolítico, além de ser polarizado, tem valor alto. Os capacitores comuns não são polarizados e têm valor médio ou baixo, dependendo do caso. Nós também temos os capacitores que mudam de valor. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é o capacitor variável. É um capacitor que a gente usa para sintonizar o rádio. Os rádios analógicos, os digitais são por teclas. Atrás do capacitor variável, nós temos uns parafusinhos. Esses parafusos pequenos que ficam atrás do variável chamam-se trimmer. Trimmer é um outro tipo de capacitor, só que ajustado com chave de fenda. Esses capacitores trimmer servem para calibrar o rádio. O capacitor variável é para trocar a estação e o trimmer é para calibrar o rádio. Agora nós vamos falar sobre o diodo. Aqui nós temos o diodo comum. Ele tem um tamanho semelhante ao do resistor, em alguns casos. E percebam que ele tem uma faixinha num dos terminais. Essa faixinha identifica um dos terminais dele, chamado catodo. O terminal que tem a faixinha é o catodo. O outro terminal é o anodo. Isso quer dizer que o diodo, como tem nome nos dois terminais, ele tem polaridade. Nós temos um diodo especial, que é esse aqui, chamado LED. É um diodo que acende. O LED tem um terminal mais comprido que o outro. Normalmente o terminal mais comprido é o anodo, mais curto é o catodo. Aqui é o aspecto físico. Ele mais parece uma lâmpada vermelha. Mas pode ser amarelo, pode ser laranja, pode ser verde. Existem LEDs de diversas cores e diversas intensidades de brilho. Mas o LED não deixa de ser um diodo. É um diodo especial. Nós temos também um outro tipo de diodo, que é esse aqui. É um diodo Zener. O diodo Zener é uma espécie de diodo que tem pode ter um comportamento diferente do diodo comum. Futuramente eu explicarei como funciona o diodo Zener. Mas os mais usados têm esse tamanho, assim. Se bem que há diodos comuns no mesmo formato. Mas eu vou explicar qual é a diferença dele para o diodo Zener. Agora nós vamos falar sobre o principal componente da eletrônica, que se chama transistor. É um componente de 3 terminais. Estão vendo? O transistor tem 3 terminais e tem nome nesses terminais. Um é a base, o outro é o coletor e o outro é emissor. Base, coletor e emissor. A posição desses terminais varia de um transistor para o outro. Ou seja, tem transistores que a base fica no meio, tem transistores que a base fica para o lado direito, tem outros que a base fica para o lado esquerdo. Isso daí você vai ter que consultar o código do transistor, livro de transistores, ou então com o multímetro você consegue descobrir qual é um e qual é outro, quais são os terminais. Transistor tem do tipo NPN e do tipo PNP. Futuramente eu explico qual que é a diferença de um para o outro. Mas aqui está o aspecto físico do transistor. O transistor é o único componente da eletrônica capaz de amplificar sinais elétricos, por isso que ele é o principal. Agora nós vamos falar sobre bobinas. Bobina é um fio enrolado. É um componente feito por um fio enrolado. Algumas têm esse formato. Outras são muito parecidas com resistor, só que tem uma cor esverdeada. Agora nós vamos falar sobre os transformadores. O transformador é um componente feito de 2 ou mais bobinas. Como esse daqui, por exemplo. Ele tem 4 terminais, mas pode ter mais terminais. 2 terminais do transformador chama-se primário. É uma das bobinas.
Para aprendermos a consertar os aparelhos eletrônicos, é importante conhecermos as principais grandezas da eletrônica e da eletricidade. Começamos pela tensão elétrica. Tensão elétrica é, por exemplo, quando usamos aquele termo, lá em casa acabou a força. Tensão é uma espécie de força que vai obrigar os elétrons a se movimentarem dentro dos aparelhos eletrônicos, formando aquilo que nós chamamos de corrente elétrica. Então, para que haja corrente elétrica passando dentro do aparelho, é necessário a tensão. Tensão nós temos na pilha, bateria, na rede elétrica, em todos os geradores de eletricidade em geral. Aqui nós temos uma pilha dessas comuns utilizadas em rádios, máquinas fotográficas, lanternas. Então, como podemos observar, a pilha tem dois terminais chamados polos. Um polo positivo, que é cheio de carga positiva, e um polo negativo, que é cheio de carga negativa. Se a gente colocar um fio entre os dois terminais da pilha, na eletricidade existe uma lei que diz o seguinte: cargas diferentes se atraem. Então as cargas saem de um polo da pilha, passam por dentro do fio e chegam no outro polo. Esse movimento das cargas por dentro do fio é a corrente elétrica, como eu já mencionei. A tensão da pilha tem uma unidade de medida, chamada volt. Então a tensão é medida em volt. Na pilha tem 1,5 volt. Já na rede elétrica nós temos 110 ou 220 volts. Na bateria do carro tem 12 volts. Naquela bateria quadrada que se coloca no multímetro tem 9 volts. Então cada gerador de eletricidade tem uma voltagem, uma tensão diferente. A tensão que tem na pilha chama-se contínua, porque o polo positivo da pilha é sempre desse lado e o polo negativo é sempre desse, ou seja, a pilha não muda nunca a polaridade. Já a tensão da rede é alternada, porque a da rede muda várias vezes por segundo de polaridade. Se eu pegar 4 pilhas e ligá-las em série, como por exemplo nesse porta-pilhas, aqui cabem 4 pilhas, as 4 pilhas ficam ligadas em série. Nós formamos uma bateria, já é uma bateria de 6 volts, como nós temos aqui. Essa lâmpada aqui nós utilizamos em lanterna, lâmpada miniatura. Se a gente aplicar a tensão da pilha nos terminais da lâmpada, ela acende, porque é aqui nós montamos um circuito elétrico bem simples. Aqui é um circuito elétrico, então a corrente que vai circulando, vai passando pelo circuito, quando passa na lâmpada ela acende. A corrente que está passando por esse circuito que nós montamos é medida numa unidade chamada ampere. A corrente é medida em ampere, tensão é medida em volt, a corrente é medida em amperes. Dentro da lâmpada nós temos um fio bem fino chamado filamento. Esse filamento tem o que nós chamamos de resistência elétrica, ou seja, a dificuldade que a corrente tem para passar por ele. Então, quando a corrente passa por esse filamento, como ele dificulta a passagem da corrente, ela acaba esquentando o filamento e o filamento acende e emite luz. Já no fio de fora, a corrente que passa, como a resistência do fio de fora é muito menor, o fio de fora quase não esquenta. Agora, o fio que está dentro da lâmpada, como tem resistência muito mais alta, ele acaba esquentando. A unidade que se usa para medir a resistência elétrica chama-se ohm, que é homenagem a um cientista alemão. Se eu desligar um terminal da pilha, da lâmpada, ela apaga, porque aí eu interrompi o circuito elétrico. Para que haja circulação da corrente, é necessário que o circuito esteja completo entre os dois polos da pilha. O circuito aberto e aqui o circuito fechado. Aqui nós temos as 3 grandezas da eletricidade e da eletrônica, para você poder decorar melhor. Tensão é sinônimo de força, é a força que obriga os elétrons a se movimentarem. A tensão é medida em volt. Não importa se ela é contínua ou alternada, é sempre medida em volts. Corrente é movimento, o movimento das cargas elétricas dentro do aparelho, dentro dos circuitos, que é medida em amperes. Se bem que na eletrônica, dificilmente a gente vai encontrar um circuito que consuma essa corrente de 1 ampere. Geralmente as correntes que passam pelo circuito são menores, medidas em miliamperes ou microamperes. E aqui a resistência, que é a dificuldade que os elétrons têm para passar dentro dos aparelhos. A resistência é medida em ohms. Tensão é força, medida em volts. Corrente é o movimento, que é medida em amperes. E resistência é dificuldade, que é medida em ohms. Todo mundo sabe que o jeito mais fácil de aprender eletrônica é praticando. Então, nós vamos aprender o funcionamento dos componentes eletrônicos através de umas experiências simples que eu vou fazer nesse laboratório de eletrônica que eu tenho. Mas se você não tiver um laboratório desse, você pode usar essas plaquinhas de protótipo, chamada protoboard. Então, o protoboard tem essa fileira aqui que está de azul, que seria o negativo do porta-pilhas ou porta-bateria.
e o terminal que está em vermelho é o positivo. Então na hora de montar a experiência com isso aqui, você coloca o polo positivo da pilha ou da bateria em qualquer furinho desse que tem a tirinha vermelha e o polo negativo em qualquer furinho da tirinha azul. Aqui dentro nós temos as trilhas da mesma, por exemplo, os 5 furos que estão na mesma fileira correspondem à mesma trilha. Então esse furo, esse estão na mesma trilha por baixo. Já nessa outra fileira aqui, os 5 furos dessa outra fileira também estão juntos. E aqui tem uma divisão. Nessa divisão você pode colocar CIs. Coloca os lados os pinos do CI de um lado aqui e do outro lado aqui. No laboratório de eletrônica é a mesma coisa. Os furos da mesma fileira estão ligados na mesma trilha. E aqui no meio você pode colocar os CIs. Na primeira experiência, nós vamos aprender como funcionam os circuitos eletrônicos. Nós temos, para a primeira experiência, nós vamos precisar de uma bateria de 6 ou 9 volts, que pode ser formada por pilhas ou aquelas baterias quadradinhas do multímetro, um resistor de 470 ohms, de 1/8, um LED de qualquer cor e uma chave HH. Chave HH é aquela que tem 3 terminais. E daí nós vamos fazer esse circuito aqui do lado. Ó. Nós vamos ligar a linha de mais B no resistor de 470, no LED. O LED vai ligado, o catodo vai ligado num lado da chave e o meio da chave vai ligado ao terra. Percebam que essa chave aqui vai funcionar como interruptor liga e desliga. Aqui estão os componentes que vai servir para a nossa experiência. O LED, o resistor de 470 ohms, alguns fios para fazer a ligação e a bateria, no caso, vai ser a linha de mais B e o terra que tem nessa protoboard. Bom, então aqui nós já temos a experiência montada. Percebo que eu usei esta chave aqui, que já faz parte do laboratório eletrônico, mas você pode usar uma chave por fora também. Como eu expliquei no comecinho desse curso, aqui na prancha nós temos uma tensão elétrica, que é a diferença de cargas entre 2 pontos. Na linha de mais B tem cargas positivas e no terra tem cargas negativas. Devido a essa diferença, e como as cargas diferentes se atraem, vai circular uma corrente por esse circuito que eu montei, por dentro do LED, que vai acender o LED, pela chave, de volta para o terra. Então percebam que aqui nós temos um caminho fechado para a circulação da corrente elétrica. E a corrente elétrica que faz o LED acender. Agora, se eu desligar a chave, eu interrompo o circuito aqui. Como não temos mais o caminho fechado, não há mais corrente circulando pelo circuito e o LED apaga. Então aqui nós temos um circuito fechado, caminho completo entre o mais B e o terra para a circulação da corrente. E aqui um circuito aberto, quando o caminho não está completo. Agora, o valor da corrente que circula por esse circuito aqui depende, por exemplo, da tensão que nós temos na placa. Nesse ponto aqui da placa nós temos 9 volts, que vai fazer passar uma certa corrente. Se eu diminuir a tensão, digamos para 3 volts, que é aqui, a corrente diminui e o LED acende mais fraco. 9 volts, corrente maior, LED mais forte. E 3 volts, corrente menor, LED mais fraco. Nessa segunda experiência, nós vamos comprovar o funcionamento dos resistores no circuito. Os resistores são componentes usados para diminuir tensão e corrente elétrica. Para essa experiência vai precisar de uma bateria de 6 ou 9 volts, que pode ser pilhas ou pode ser aquela bateria quadrada, 3 LEDs da mesma cor, tem que ser os 3 da mesma cor, ou os 3 vermelhos, ou os 3 verdes, ou os 3 amarelos, ou os 3 laranjas, um resistor de 100 ohms, um resistor de 1K e um resistor de 10K. Esses 3 resistores podem ser de 1/8 de watts. E aí montamos esse circuito aqui do lado. Ó. Percebam que aqui nós temos 3 caminhos para a circulação da corrente elétrica. Em cada caminho a corrente vai ter um determinado valor, que vai depender do resistor que está associado ao LED. E aqui nós temos o circuito já montado. Aqui é o resistor de 100 ohms, 1K, 10K. Cada um deles vai associado em série com um LED. Percebam que o LED que está associado ao resistor de 100 ohms é percorrido pela corrente mais forte, enquanto que o LED que está associado ao resistor de 10K é percorrido pela corrente mais fraca. Quanto maior a resistência, mais fraca é a corrente. E quanto menor a resistência, mais forte é a corrente. Já o LED do meio, que está ligado no resistor de 1K, a corrente dele nem é muito alta nem é muito baixa, é média. Para vocês poderem perceber melhor a iluminação dos LEDs, eu vou pedir para que o meu câmera aqui desligue a iluminação. Tá vendo?
O LED ligado em série com o resistor de 100 ohms passa mais corrente, acende mais forte. O LED do meio ligado no resistor de 1K acende médio. E o LED ligado no resistor de 10K acende mais fraco. Na próxima experiência, estudaremos a associação de resistores e como podemos ligar os resistores para conseguir um determinado valor e como é que elas atuam no circuito. Para essa experiência, vamos precisar de uma bateria de 6 ou 9 volts, 3 LEDs da mesma cor, igual a experiência anterior, e 5 resistores de 1K. E daí montamos esse circuito aqui do lado. Aqui nós temos o primeiro LED, está ligado num resistor sozinho. O segundo LED vai ligado em 2 resistores em série, do mesmo valor. E o terceiro LED vai ligado em 2 resistores em paralelo, do mesmo valor. Vamos observar o comportamento de cada circuito. Do circuito sozinho, o resistor sozinho, os resistores em série e os resistores em paralelo. E aqui nós temos o circuito já montado. O primeiro LED está ligado no resistor de 1K, então por ele passa uma determinada corrente e ele apresenta um determinado brilho. Já o LED do meio está ligado nos 2 resistores de 1K que estão em série. Como eles estão em série, você soma o valor deles. 1K mais 1K dá um total de 2K. Então esse LED aqui está ligado no resistor de 2K. Perceba que o brilho dele é mais fraco do que o primeiro LED, que está ligado no resistor de 1K. Já o terceiro LED está ligado nos 2 resistores em paralelo, de 1K. Como esses 2 resistores têm o mesmo valor, você pega um deles, que é 1K, e divide por 2, porque tem 2 em paralelo. 1K dividido por 2 dá 500 ohms. Então esse LED está ligado no resistor de 500 ohms. Então ele apresenta mais brilho do que todos os outros. Desligando a luz do ambiente, dá para você perceber bem o brilho. O LED ligado no resistor de 1K, o LED ligado no resistor de 2K e o LED ligado no resistor de 500 ohms. Então perceba que na associação em série, quanto mais resistores você tem ligado, maior vai ficando a resistência. E na associação em paralelo, ao contrário, quanto mais resistores em paralelo, menor é a resistência. Nessa próxima experiência, vamos ver como funcionam os potenciômetros. O potenciômetro é um resistor que pode mudar de resistência conforme você gira o eixo. Então, para a experiência, vamos precisar de uma bateria de 6 a 9 volts, 2 LEDs da mesma cor, 2 resistores de 470 ohms e 1/8 de watt, e um potenciômetro de qualquer tamanho de 47K. Também pode ser um trim-pot, que é aquele potenciômetro que você mexe com a chave de fenda. Então aí montamos esse circuito que está aqui do lado. Perceba que o potenciômetro tem 3 terminais. O terminal do meio vai ligado no cursor que corre sobre a pista de grafite. Então o cursor vai ligado no mais B. Cada extremidade da pista de grafite vai ligado num circuito composto por um resistor de 470 ohms em série com LED. Resistor de 470 ohms em série com LED. Então à medida que eu giro o potenciômetro, eu vou levando mais corrente para um ponto do circuito ou mais corrente para outro ponto. Aqui a experiência já montada. Então nós temos 2 circuitos. O circuito desse LED aqui, o circuito desse outro LED. A alimentação vai ligado no meio do potenciômetro. Então à medida que eu viro o potenciômetro no sentido horário, eu diminuo a resistência do meio para essa ponta. Daí o LED que está ligado nessa ponta vai ser percorrido pela corrente mais forte e acende forte. E ao mesmo tempo eu aumento a resistência do meio para outra ponta. E o LED que está ligado na outra ponta fica bem fraco, quase não dá para ver ele aceso. Agora, quando eu giro o potenciômetro no outro sentido, eu vou aumentando a resistência para esse circuito, o LED vai ficando mais fraco, e ao mesmo tempo eu vou diminuindo para esse outro circuito, e o LED vai ficando mais forte, até que ele acende totalmente. Se eu deixar ele no meio do caminho, eu vou ter a mesma resistência nas duas pontas, nos 2 circuitos, e os 2 LEDs acendem bem fraco. Observem desligando a iluminação ambiente. Vocês observem que os 2 LEDs estão acesos, só que bem fraco. Corrente mais forte nesse circuito. E a corrente mais forte nesse outro circuito. Na aula de hoje falaremos um pouco a respeito de resistores. Os resistores são os componentes mais comuns dos aparelhos eletrônicos, sendo utilizados para polarizar os transistores, os CIs. Como podemos ver aqui nessa mesa, nós temos 3 tipos de resistores que são aqueles que você vai encontrar nos equipamentos eletrônicos.
Aqui nós temos os resistores que têm os anéis coloridos, são de grafite. Os resistores feitos de grafite. Esses anéis que tem no corpo indicam o valor da peça. Esse daqui é o tipo mais comum de resistor que você vai encontrar nos circuitos. Aqui do lado nós temos os resistores que têm o corpo de cerâmica ou de porcelana. Eles são feitos internamente por um fio enrolado, um fio de níquel cromo. Então esses resistores recebem o nome de resistores de fio. E aqui do lado deles nós temos um tipo especial de resistores feito de película metálica. Esses resistores têm a vantagem de quando o circuito ao qual ele está alimentando dá defeito, esse resistor não pega fogo. Esse aqui pega. Esse aqui, se a corrente ultrapassar um certo valor, ele queima mesmo. Esse daqui não, ele abre, ele interrompe, só que não chega a danificar o circuito. Então na aula de hoje nós vamos aprender a fazer a leitura dos resistores que têm os anéis coloridos no corpo. O resistor tem como característica a sua resistência elétrica, que em muitos modelos é indicado através de um sistema de anéis coloridos. Cada cor daquela corresponde a um número. Para você saber o valor do resistor, você precisa usar o código de cores. É um código americano, onde cada cor representa um número. Aqui nós podemos ver o código de cores. Agora não se apavorem que isso, se você puder decorar, muito bem. Se você não consegue decorar, anota o valor das cores no papel e deixa no lugar de fácil consulta. Isso daí não é uma obrigação. Não é uma obrigação você decorar o código para consertar os aparelhos, mas se você puder decorar é muito bom. Então aqui, ó, nós temos o preto, vale 0, o marrom vale 1, o vermelho 2, o laranja vale 3, o amarelo 4, o verde 5, o azul 6, o violeta 7, o cinza 8 e o branco vale 9. Uma vez conhecido o código de cores, agora resta saber como é que faz a leitura do resistor. O resistor tem 4 anéis coloridos no corpo, sendo que o valor está nos 3 primeiros. O quarto anel sempre vai ser dourado, que é tolerância, a gente joga fora, não usa. Então a leitura começa com a lista que está mais perto do terminal. Aqui nós temos a lista verde, perto desse terminal, e a lista vermelha que está mais perto do terminal. A lista verde está mais perto desse terminal do que a vermelha está desse, então a leitura começa pelo verde. A primeira lista é número, a segunda lista é número e a terceira lista zeros. Número, número, quantidade de zeros. A primeira lista é verde, verde vale 5. A segunda é azul, azul vale 6. A terceira lista é quantidade de zeros. Como é vermelho, nós acrescentamos 2 zeros. Então o resistor é de 5.600 ohms. Resistor é medido em ohms. Agora, quando o valor do resistor é muito alto, como qualquer grandeza da eletrônica, da eletricidade, nós costumamos usar letras para abreviar. Por exemplo, quando um componente, ou o valor de um componente, no caso do resistor, ultrapassa 1000, nós chamamos de quilo e abreviamos pela letra K. Se o resistor for maior do que 1 milhão, nós chamamos de mega e abreviamos pela letra M. Então, como podemos observar aqui, ó, 5.600 ohms. No lugar do ponto do 1000, colocamos a letra K. Então fica 5K6, ou então 5,6K, como você achar mais fácil. Aqui outro exemplo. Esse resistor aqui tem a primeira lista marrom, mais perto desse terminal, e percebam que tem uma outra lista perto do outro terminal. Por qual delas começar? Percebam que uma dessas listas é dourada. Nunca começa pelo dourado, sempre começa pela outra ponta. O dourado, como eu já falei, é tolerância de 5%. Joga fora aqui, não importa. A primeira lista é número, marrom vale 1. A segunda é número, preto vale 0. E a terceira são zeros. O amarelo vale 4 zeros. Então esse resistor é de 100.000 ohms, ou no lugar do ponto do 1000, como eu já falei, colocamos a letra K. Então fica um resistor de 100K. Mais um exemplo aqui. Vermelho, violeta e preto. A leitura começa pelo vermelho porque está mais perto desse terminal. E até porque o terminal é ouro. Vermelho vale 2. O violeta vale 7. Agora, quando vier um preto na terceira faixa, ele não conta nada. Joga ele fora. Preto na terceira faixa não conta. Ah, mas se o preto na terceira faixa não conta, por que o fabricante coloca? Porque o resistor precisa ter os 3 anéis no corpo, mesmo que um deles não vale nada. Então esse resistor dá 27 ohms, é um resistor de valor baixo. Percebam que aqui nós não usamos nem a letra K nem a letra M. Então fica, o resistor de 27 ohms é o mesmo que resistor de 27R. Percebam que se pode colocar a letra R no lugar do símbolo do ohm. Aqui mais um exemplo. Cinza, vermelho e verde. A leitura começa pelo cinza. Cinza vale 8, a primeira lista é número. O vermelho vale 2, a segunda lista é número. E a terceira lista são zeros. Verde na terceira lista são 5 zeros. Olha quanto zero. Dá um total de 8.200.000 ohms. Como esse resistor é muito alto, tem muito zero para lá, para a direita,
No lugar do ponto do milhão, colocamos a letra M. Então, um resistor de 8 mega 2, ou 8M2, ou então 8,2M. Aqui nós temos um outro exemplo. Esse daqui já entra na categoria dos resistores de valor baixo, ou seja, os resistores de menos de 10 ohms. Esses resistores sempre têm a terceira lista dourada ou prateada. Então aqui, ó, aqui podemos ver que esse resistor tem duas faixas ouro no final, a terceira e a quarta. A quarta é 5% de tolerância, joga fora. Quando tem na terceira faixa o dourado, ele entra no valor do resistor. Então aqui a leitura começa pelo amarelo, amarelo vale 4, o violeta vale 7, que é a segunda lista. O ouro na terceira lista é vírgula no meio. Então apareceu ouro na terceira, põe uma vírgula no meio, então fica 4,7. Coloca a vírgula no meio das duas primeiras. Então, resistor 4,7 ohms, ou no lugar da vírgula, colocamos a letra R. 4R7. Olha esse outro exemplo aqui, que curioso. Esses resistores aqui também estão na categoria dos resistores de baixo valor, conforme eu já expliquei, com a terceira faixa prateada. Quando a terceira faixa é prateada, é 0, as duas primeiras. Então, prata na terceira lista, põe um 0, antes. A primeira lista é número, o amarelo vale 4. A segunda lista é número, o violeta vale 7. Então fica 0,47 ohms. Ou no lugar da vírgula, conforme eu já expliquei, entra a letra R. Então fica 0R47. E em alguns casos nem vem o número 0 aqui antes, fica só R47. Conforme eu já expliquei, a função do resistor é diminuir a tensão para fazer funcionar os transistores e o circuito integrado, por exemplo. Quando a corrente passa por um resistor, ele transforma a energia elétrica em calor. Então todo resistor esquenta, uns mais, outros menos. Cada resistor tem um limite máximo de calor que ele pode suportar. A isso nós chamamos de potência nominal, que é indicada numa unidade chamada watt. A potência nominal não tem nada a ver com o valor do resistor, tem a ver com o tamanho dele. Veja alguns exemplos que nós temos aqui. Esse resistor pequenininho, que é o mais usado nos aparelhos, é de 1/8 de watt. Ele aguenta até 0,125 watts. Já esse outro maiorzinho aguenta até 2 watts de calor. Esse maior aguenta até 3 watts. Agora, os de fio são aqueles que têm a maior potência nominal. Esse daqui aguenta até 5 watts, enquanto que esse daqui aguenta até 20. Na prática, no circuito eletrônico, você poderia substituir um resistor pequenininho desse por um grande, se tiver o mesmo valor, funciona. Só que o resistor grande não vai caber onde tem o pequeno. Agora, o contrário não é possível, porque aonde tem um resistor grandão, é porque a quantidade de calor produzida por ele é grande também. Então, se você colocar um outro resistor, mesmo que tenha o mesmo valor, um resistor menor, ele vai torrar na hora. Então, você pode substituir um resistor pequeno por um grande e não o contrário. Eu vou ensinar para vocês agora como usar o ohmímetro do multitester. O ohmímetro é essa função aqui indicada pelos X. X1, X10, X100, X1K, X10K. É a parte do multímetro que mede resistência elétrica. Esse X que tem na frente dos números é multiplicação. Então é vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes 1K e vezes 10K. A primeira coisa que nós vamos procurar saber é se a escala de vezes 1 do multímetro não está queimada, porque essa escala queima muito. Eu já havia explicado isso numa outra oportunidade, mas vamos revisar. Coloca o multímetro na escala de vezes 1. E segura na parte metálica das pontas, sem encostar uma na outra. Perceba que o ponteiro não deve mexer. Se o ponteiro mexer, a escala de vezes 1 está queimada. Da mesma forma, fazemos o teste no vezes 10. Segura pela parte metálica, as pontas, e o ponteiro não deve mover. Se o ponteiro mover, a escala de vezes 10 está queimada. Geralmente o que queima nessas escalas são resistores internos ao multímetro, que depois eu explico para vocês como é que faz para substituir esses componentes. Aqui está o painel do multímetro. O ohmímetro, a leitura é feita nessa parte de cima, nessa última fileira do painel. Começa do lado direito, tem um 0 aqui do lado direito, e termina do lado esquerdo, onde tem esse símbolo que parece um 8 deitado. Esse símbolo chama-se infinito. Percebam que a escala do ohmímetro é dividida desigualmente. Entre o 0 e o infinito, os números estão distribuídos de forma desigual. Do 0 até o 2, cada tracinho desse vale 0,2 ohms. Então, do 0 até o 2, cada tracinho é 0,2. Do 2 ao 5, cada traço maior desse vale 1 ohm. Do 5 ao 10, cada traço vale 1. 6, 7, 8, 9, 10. Do 10 ao 20, cada traço vale 1.
Do 20 até o 30, como só tem 5 traços, cada traço vale 2 ohms. 20, 22, 24, 26, 28, 30. Do 30 ao 50, cada traço vale 2 ohms. Do 50 até o 100, cada traço grande vale 10 ohms. Do 100 ao 200, cada traço vale 20. Do 200 ao 500, cada traço grosso vale 100 ohms. Aqui tem 1K e 2K. Percebo que aqui no final a leitura é mais difícil. Então a gente procura posicionar, fazer o ponteiro parar mais ou menos na região central para facilitar a nossa leitura. Antes de testar qualquer resistor, nós devemos zerar o multímetro. Seja lá qual for a escala escolhida, e depois veremos como isso é feito, devemos zerar a escala. Nesse caso aqui, o multímetro está na escala de vezes 1. Encostamos as pontas e giramos esse botão, esse potenciômetro, até o ponteiro parar em cima do zero do lado direito do painel. Se o ponteiro não chegar até o zero, por exemplo, na escala de vezes 1, as duas pilhas do multímetro estão fracas já. Mostraremos agora como testar um resistor de um determinado valor. Aqui o ponteiro parou em cima do 10, então o resistor é de 10 ohms porque está na escala de vezes 1. Vezes 1 significa que você não vai acrescentar nenhum zero à leitura do painel. Se tiver na escala de vezes 10, você vai acrescentar um zero. Se tivesse na escala de vezes 10, estaria dando 100 ohms. 10 do painel com zero da escala. Se tivesse no vezes 100, estaria dando 1000 ohms. 10 do painel com 2 zeros da escala e assim por diante. Ainda tem que multiplicar pela escala que está. Multímetro digital não precisa. Multímetro digital é um pouquinho diferente a forma de escolher a escala. Essa escala aqui, o ohmímetro é essa parte, essa escala vai até 200 ohms, essa outra já vai até 2K, 2000, essa aqui até 20K, 200K, 2 milhões, 2 mega, 20 mega e 2000 mega. Percebam que esse multímetro pode medir resistências de até 2000 mega, né? 2 bilhões de ohms. Mas a maioria dos multímetros digitais não alcança tudo isso. Bom, primeiro passo, como escolher a escala? Você pega o resistor, faz a leitura do valor, verde 5, azul 6, vermelho 2, 0, 5.600. Você vai escolher a escala mais próxima acima do valor dele. Como ele é de 5.600, a escala mais próxima acima é 20K. Então, para o resistor de 5.600, usamos a escala de 20K. Ligamos o multímetro e aí fazemos a medida, o valor vai aparecer direto no visor de cristal líquido que ele possui. Observem, 5.660 ohms. Tá bom, tá dentro da tolerância. Como ele é 5.600, deu pouquinho a coisa a mais, o resistor está em bom estado. Aqui nós temos marrom é 1, vermelho 2, laranja 3 zeros, 12.000, 12K. 12K, a escala mais próxima acima é 20K. Então, na mesma escala do resistor anterior, 11.690. Esse já deu um pouquinho a menos, mas tá bom, tá dentro da tolerância dele. Esse aqui é de 1 ohm, de valor baixo, 1,0. Então colocamos na escala de 200. Percebam que esse multímetro tem um apito na escala de 200. Então na hora que eu for testar um resistor de valor baixo, ele vai apitar e vai indicar o valor ali no visor. 1,5. Agora, ele deveria dar próximo de 1 ohm. Ele deu 1,5 porque esse multímetro, ele não tem um zero perfeito. Percebam que quando eu encosto as pontas, devido à resistência das pontas, dos fios, a resistência mínima que ele vai medir é 0,4 ohms. Então tem que levar em consideração, tem que descontar esse valor da medida. Como ele deu 1,4, descontando 0,4 dá 1, que é o valor correto desse resistor. Aqui nós temos um resistor bem alto. Valor bem alto. Marrom é 1, preto é 0 e verde são 5 zeros. É um resistor de 1 mega. 1 mega eu coloco na escala de 2 mega. É sempre a mais próxima acima. E aí ele deu 1 milhão e alguns quebrados de ohms, que significa que ele está em bom estado. Então percebam que o teste do resistor com multímetro digital é bem mais fácil. É claro que você pode testar com multímetro analógico, só que aí você, como eu falei, você vai ter que fazer a leitura do painel, ter que acrescentar os zeros da escala, e no multímetro digital a leitura já sai direta.
Agora vamos aprender a associação de resistores. Às vezes você está consertando o aparelho, tem um resistor queimado e você precisa substituir. Daí você vai lá na gaveta de resistores, você não tem aquele na hora. Então você tem que fazer a ligação de 2 ou 3 para conseguir aquele valor, pelo menos para testar. Depois você providencia o resistor correto que aquele aparelho tem que funcionar. Agora, tem um detalhe muito importante, isso nós vamos aprender depois. Quando o resistor queima no circuito, antes de trocar, tem que descobrir por que ele queimou. Dificilmente um resistor queima de bobeira no circuito, porque além dele, mais alguma coisa está ruim. Mas isso aí vamos explicar depois. Agora vamos aprender a fazer associação de resistores. Nós temos aqui, ó, associação em série. Na associação em série, nós temos os resistores no mesmo fio, um depois do outro. Para você achar o valor total deles dois, basta você somar um com o outro. Então, resistores ligados no mesmo fio, o valor total é a soma dos dois. Por exemplo, aqui eu tenho dois resistores, um de 100 ohms, outro de 220. Como eles estão em série, no mesmo fio, eu somo o valor de um com o valor do outro. 100 mais 220 dá 320. Então esses dois resistores podem substituir um de 320. Agora a associação em paralelo de resistores. A associação em paralelo é aquela que você tem os resistores ligados um do lado do outro aos mesmos pontos. Só que aqui tem dois casos diferentes. O primeiro caso é quando os resistores tiverem o mesmo valor. Quando os resistores têm o mesmo valor, você pega um deles e divide pela quantidade. Por exemplo, aqui tem dois resistores, então você tem que dividir o valor de um deles por 2. Como aqui embaixo, ó, eu tenho dois resistores de 10 ohms em paralelo. Eu pego um deles, que é 10, e divido por 2. Como tem 2, 10 dividido por 2 dá um total de 5. Então esses dois resistores podem substituir um de 5. Aqui nós temos um outro caso, que são resistores em paralelo com valores diferentes. Quando os dois resistores tiverem valores diferentes, aqui é um pouquinho mais complicado, porque você tem que multiplicar os dois e dividir pela soma deles. Multiplica o valor dos dois e divide pela soma. Por exemplo, aqui eu tenho um resistor de 6 e um resistor de 3. Multiplico os dois, 6 vezes 3 dá 18. Soma os dois, 6 mais 3 dá 9, 18 dividido por 9 dá 2. Em eletrônica, dificilmente você vai ter que fazer uma substituição no circuito de dois resistores, colocando dois resistores em paralelo de valores diferentes. Normalmente você faz adaptação com dois resistores iguais, que é mais fácil calcular. Agora não se assuste que o nosso curso aqui, a nossa videoaula, não é baseado em cálculo. O único cálculo que a gente vai usar são esses daqui, coisas simples. Multiplicação, divisão e soma. Só isso. Agora vamos entender melhor a associação de resistores, como eu falei. Aqui eu tenho um resistor de marrom é 1, vermelho é 2, vermelho 2 zeros, 1200 ohms. 1200. Eu coloquei na escala de 20K, eu teria que colocar na escala de 2K, mas eu vou colocar na escala de 20K porque eu vou acrescentar outros com ele. Então vamos ver aqui, ó. 1200 ohms é o valor de um deles. Se eu pegar um outro resistor de 1200 ohms e ligar na sequência, eu formei uma associação em série. Esse resistor agora está em série com esse. Então, medindo nas pontas da associação, como eu falei, na associação em série você soma o valor dos dois. 1200 desse com 1200 daquele, dá um total de 2400. Se eu colocar mais um, (1200 com 1200 com 1200) dá um total 3600. Então percebam que na associação em série, quanto mais resistores você vai acrescentando, maior vai ficando o valor. Aqui novamente o nosso amiguinho de 1200 ohms. Medindo ele, 1200 uns quebradinhos. Se eu colocar um outro de 1200 em paralelo com ele, dois resistores em paralelo com o mesmo valor, eu pego o valor de um deles, que é 1200, e divido por 2. 1200 dividido por 2 dá um total de 600. Se eu acrescentar mais um do mesmo valor, agora eu pego um deles, 1200, divido por 3, dá 400. Então percebam que à medida que os resistores vão sendo ligados em paralelo, a resistência total vai diminuindo. Agora, se eu pegar valores diferentes e ligar em paralelo, por exemplo, 1200, e aqui eu tenho um outro de 12.000, 1200 e 12.000. Aí eu tenho que fazer aquela conta, 1200 vezes 12.000 dividido por 1200 mais 12.000.
dá esse resultado, 10.920 ohms. Percebam que na associação em paralelo com valores diferentes é mais difícil fazer o cálculo, vai ter que usar a calculadora mesmo. Então aqui eu tenho dois resistores que vamos supor que eles podem ser utilizados para substituir um que está no aparelho. Então tem duas formas de eu ligar eles dois. Em série, eu ligo um terminal de um com o terminal do outro. E essas duas pontas aqui de baixo eu coloco no aparelho. Então aqui eu tenho os dois resistores associados em série. Eu ponho uma solda aqui e corto os dois. Se eu quiser ligar em paralelo, basta eu emendar o outro terminal de cada um entre si. E aí fica desse jeito. Eu corto aqui, esses dois eu ligo no circuito. Aqui eu tenho dois resistores em paralelo. Na aula de hoje aprenderemos a medir tensão elétrica com multímetro analógico. Tensão elétrica, conforme já explicado, é uma força que obriga as cargas a se movimentarem dentro do circuito, que produz a corrente elétrica. O seu multímetro pode medir tensão contínua, aqui em DCV, e a tensão alternada, em ACV. Tensão contínua é produzida por pilhas, baterias, fontes de alimentação, e a tensão alternada é que vem da rede elétrica. Se eu for medir a tensão de uma pilha, eu tenho que escolher a escala mais próxima acima da tensão da pilha, que no caso é 1,5 volt. A escala mais próxima acima de 1,5 é 2,5. Então eu coloco o multímetro em 2,5. Se eu for medir a bateria do carro, tem 12 volts. A escala mais próxima acima de 12 é 50. Se eu for medir uma bateria quadrada de 9 volts, a escala é 10, que é a mais próxima acima. Se eu for medir a da rede, 110 ou 220, eu coloco o multímetro na escala de 250 ACV, porque a tensão da rede é alternada. Aprenderemos agora a fazer a leitura do multímetro para tensão. Tanto na função de ACV quanto na função de DCV, a leitura começa do lado esquerdo do painel, onde tem esses 3 zeros, e vai até o lado direito, onde está 10, 50 e 250. São 3 fileiras de números. A fileira de cima é 10, 8, 6, 4 e 2. A fileira do meio, 50, 40, 30, 20 e 10. E a fileira de baixo, 250, 200, 150, 150. De acordo com a escala que está, eu vou usar uma das 3 fileiras para fazer a leitura. Por exemplo, se tiver na escala de 10, eu vou aqui no fundo e vejo se tem o 10. Como tem o 10 aqui na fileira de cima, é nesta fileira que eu faço a leitura. Então se o ponteiro parar aqui dá 10 volts, 8, 6, 4, 2. Aqui entre o 0 e o 2, 1 volt. Aqui é 3, 5, 7 e 9 volts. Se tiver na escala de 50, eu já vou usar a fileira do meio, porque o 50 está no meio. Percebam que é sempre os 3 últimos números que eu vou olhar. Então 50, 40, 30, 20 e 10. E aqui o intermediário, 5 volts, 15, 25, 35, 45. Se tiver na escala de 250, eu vou usar a fileira de baixo, porque o 250 está embaixo. 250, 200, 150, 100, 50. E aqui os intermediários, 25, 75, 125, 175 e 225. Percebam que, por enquanto, eu ensinei para vocês como se deve proceder para fazer a leitura desses números maiores, esses riscos maiores. Os quebradinhos, daqui a pouco nós vamos falar a respeito. E agora os números quebradinhos, que são esses riscos intermediários entre os 2 riscos maiores. O valor de cada risquinho desse varia de uma escala para outra. Como o total tem 50 riscos do lado esquerdo para o lado direito, então o certo é você pegar a escala e dividir por 50, para você saber quanto vale cada risco. Por exemplo, se tiver na escala de 10, 10 dividido por 50 dá 0,2. Aí cada risquinho vale 0,2. Então aqui é 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. E assim por diante. Na escala de 50, 50 dividido por 50 dá 1. Na escala de 50, cada risquinho vale 1 volt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai. Na escala de 250, 250 dividido por 50 dá 5. Cada risquinho na escala de 250 vale 5 volts.
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e assim por diante. Na escala de 1000 volts, 1000 dividido por 50 dá 20. Então vale 20 volts. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 e assim por diante. Na escala de 2 volts e meio, aí já é mais difícil, porque você tem que dividir 2,5 por 50. Mas dá 0,05. Então é 0, 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3 e assim por diante. Percebo que a escala de 2,5 é sempre a mais difícil de ler, mas ela é menos usada no concerto. Dificilmente você vai usar a escala de 2,5 na hora do concerto. Antes de você começar a usar o multímetro para medir tensão, você deve observar o seguinte. O ponteiro tem que parar exatamente em cima dos 3 zeros do lado esquerdo do painel, para facilitar e para dar maior precisão na leitura. Se o ponteiro estiver fora do zero, por exemplo, na hora que você compra o multímetro por qualquer outro motivo, você pode ajustar essa alavanca que tem aqui, ó. E aí o ponteiro vai mais para frente ou vai mais para trás. E aí você deve posicionar o ponteiro exatamente em cima dos zeros. Essa alavanca acoplada num parafuso que tem na tampa desse multímetro. Aqui, ó. Esse parafuso aqui. É que aqui, para facilitar a explicação, eu retirei a tampa de acrílico do multímetro. Mas quando você mexe no parafuso, você está ajustando esta lâmina que movimenta o ponteiro e posiciona ele bem em cima dos zeros. Bom, agora nós vamos medir a tensão de uma bateria daquelas quadradas que se usa no multímetro. Uma bateria de 9 volts. É claro que quando a bateria está nova, ela dá um pouco mais do que 9 volts. Pode dar 9,2, 9,3 por aí. Mas dá para ter uma ideia. Eu coloco o multímetro na escala de DCV10 e meço a tensão nos terminais da bateria. Olha lá, percebam que, olhando na fileira de cima, aqui é 10, 8. Entre o 8 e o 10, 9 volts, que é a tensão da bateria. Agora nós vamos medir a tensão de uma pilha. A pilha geralmente tem 1,5 volt. Essa aqui, como é pilha recarregável, a tensão nominal dela é 1,2. Apesar de que quando ela está totalmente carregada, a tensão chega e até ultrapassa 1,5 volt. Então, a pilha tem dois polos, um negativo e um positivo. Na hora de medir tensão contínua, você deve colocar a ponta preta no negativo e a vermelha no positivo. Como nós vamos fazer aqui, ó. Eu coloquei na escala de 10 volts, mas você poderia colocar na de 2,5. Acontece que a de 2,5 é mais difícil de fazer a leitura. Então vamos lá. Ali o ponteiro está entre o 0 e o 2 na fileira de cima. Entre o 0 e o 2 dá 1. Como na escala de 10 cada risco pequeno vale 0,2, então está 1,2. Perceba que está um tracinho depois do 1 volt. Não dá 1,2 volts, que é a tensão nominal dessas pilhas. Aqui nós temos uma fonte de computador. Essas fontes que vocês encontram dentro dos computadores PC, essa fonte aqui chama-se fonte ATX, que é usada nos computadores mais novos. Antigamente os computadores usavam fonte AT. Na fonte ATX nós temos esse conector grande que vai ligado na placa, que vai alimentar a placa. Observe que ela tem um fio verde bem aqui no meio, ou quase no meio. Então para essas fontes funcionarem fora do computador, é necessário colocar um jumper, um pedaço de fio, entre o fio verde e o preto, e um dos pretos, né, do verde para o preto. E aí a fonte funciona. Como vocês podem ver, tem que fazer esse jumper, um pedaço de fio, entre o fio verde e um dos pretos para a fonte poder ligar. Uma vez que a fonte ligou, agora vamos ver se ela está fornecendo a tensão correta para funcionar o computador. Aqui nós temos um dos conectores que vai ligado no driver de CD-ROM, DVD-ROM ou qualquer outro tipo de driver. O fio preto é o terra, o negativo da fonte. O fio vermelho é o positivo, que fornece 5 volts, e o fio amarelo é o positivo, que fornece aproximadamente 12. 0, 5 e 12. Então primeiro eu vou medir os 5 volts. Eu coloco o multímetro na escala de DCV10. Coloco a ponta preta no fio preto e a ponta vermelha no fio vermelho. Como podemos observar ali, a escala de 10, a leitura onde está o 10 aqui na fileira de cima. 10, 8, 6 e 4. Entre o 6 e o 4 está dando aproximadamente 5 volts, que é a tensão do fio vermelho. Agora, para medir a tensão do fio amarelo, colocamos na escala de 50.
e passamos a ponta vermelha para o fio amarelo. Observe que agora, na escala de 50, a leitura já é feita na fileira do meio. 50, 40, 30, 20, 10. Como cada risquinho na escala de 10, de 50 vale 1 volt, então está dando aproximadamente 13 volts. Na hora de fazer a leitura na escala de tensão, tem os tracinhos menores, né? Cada tracinho daquele varia de acordo com a escala que está o multímetro. Então olha só, se o seu multímetro está na escala de 2,5, cada tracinho do painel vale 0,05 volts. Se estiver na escala de 10 volts, cada tracinho vale 0,2, vai de 0,2 em 0,2. Na escala de 50, cada tracinho vale 1 volt, vai de 1 em 1. Na escala de 250, cada tracinho vale 5, vai de 5 em 5. E na escala de 1000 volts, cada tracinho vale 20, aí vai de 20 em 20. Então percebam que para cada escala, os tracinhos têm um valor diferente. Na experiência de hoje, vamos estudar o funcionamento dos diodos. Apesar de que o LED também é um diodo, mas nessa experiência ele vai ficar polarizado no sentido direto. Então, para a experiência, vamos precisar de uma bateria de 6 ou 9 volts, que é a alimentação da placa, 2 resistores de 470 ohms, de 1/8 de watt, um LED verde e um vermelho, e um diodo, um N4007. Na verdade são dois, né? Porque a gente vai usar um para cada circuito. E aí nós vamos montar esses dois circuitos aqui, ó. Observe que no primeiro circuito, o anodo do diodo está ligado no mais B e o catodo está ligado ao terra. Então nesse primeiro caso aqui, ó, vai passar corrente e o LED vai acender. Já na segunda experiência, o catodo do diodo está no mais B. Então nessa segunda experiência, o diodo não conduz, ele funciona como chave desligada. E aí esse LED não deverá acender. E aqui nós temos o circuito já montado. Então, esse primeiro diodo está com o anodo ligado no mais B. Então esse primeiro diodo conduz, passa corrente por ele e acende o LED verde. Já o segundo diodo está com o catodo, que é o terminal da faixinha, ligado no mais B. Como esse diodo está com o catodo no mais B, ele não conduz a corrente, não passa a corrente e o LED que está associado a ele não acende. Agora, se a gente virar o diodo, aliás, se a gente tirar e colocar o anodo dele no mais B, ele conduz e o LED associado a ele acende. Da mesma forma, se a gente inverter o outro diodo, catodo ligado no mais B, esse diodo passa a não conduzir mais, o LED dele não acende mais. Então, a conclusão é que o diodo só conduz corrente elétrica quando a tensão do anodo é maior do que a tensão do catodo. Nessa próxima experiência, nós vamos ver que quando um diodo está conduzindo a corrente elétrica, ele dá uma pequena queda de tensão. Então, para essa experiência, vamos utilizar uma bateria de 6 ou 9 volts, um resistor de 470 ohms, um LED verde, mas pode ser vermelho também, um diodo, um N4007, e além disso, vamos precisar de um multímetro para medir tensão. Para facilitar essa explicação, eu vou usar um multímetro digital, porque aí você vê melhor a tensão, mas pode ser um multímetro analógico também. Aqui nós estamos a experiência já montada. Nessa experiência eu vou usar duas tensões. Eu vou usar essa tensão aqui, que é em torno de 9 volts, e essa tensão aqui desse outro ponto da placa, que dá em torno de 6 volts. Observe que o diodo está com o anodo ligado no mais B, e o catodo ligado ao terra através de algumas peças. Então ele conduz e passa uma corrente pelo LED. Agora, com o multímetro digital, nós vamos ver a queda de tensão no diodo e no LED, porque o LED é um tipo de diodo. Vamos ver. Antes de mais nada, a alimentação do circuito está sendo feito com 9 volts, um pouquinho mais de 9 volts. Colocamos a ponta vermelha no anodo e a preta no catodo dele. E aí percebam, 0,7 volts. A queda de tensão do diodo, quando está conduzindo, fica entre 0,6 e 0,7 volts. Já a do LED, em torno de 2 volts, como vocês podem perceber. Agora, se eu colocar a experiência nessa outra linha da placa, aqui tem 6 volts. Então vamos mudar a experiência
para tensão de 6 volts. Observe que o LED continua aceso, o diodo continua conduzindo. Vamos ver a queda de tensão no terminal dele. Olha lá, percebam, continua próxima de 0,7 volts. Então, mesmo baixando a tensão de 9 para 6 volts, o diodo permanece quase a mesma tensão nos terminais. E o LED também. O LED permanece em torno de 2 volts. Então, tanto o diodo quanto o LED, quando estão conduzindo, eles mantêm a tensão nos terminais praticamente estáveis. O diodo fica em torno de 0,6, 0,7 e o LED fica em torno de 2 volts. Na experiência número 6, vamos aprender o funcionamento do diodo Zener, que é um diodo normalmente ligado invertido nos circuitos eletrônicos com a tensão do cátodo maior, com a finalidade de estabilizar uma tensão ou proteger um determinado circuito. Para essa experiência você vai precisar de uma bateria de 6 ou 9 volts, um resistor de 470 ohms e um diodo Zener de 5,6. E aí você monta o circuito de acordo com o que está aqui do lado. O resistor de 470 ohms vai ficar em série com o diodo para limitar a corrente e ele não queimar. Agora percebam que o Zener, o cátodo dele vai ficar ligado no mais B e o anodo vai ficar ligado ao terra. Para o diodo conduzir no sentido inverso, a tensão aplicada aqui tem que ser maior do que a dele. Como ele é de 5,6 volts, nós vamos aplicar aqui no mais B uma tensão maior do que essa, de 6 ou 9 volts. E aqui está o circuito montado, o resistor em série com o diodo Zener e o cátodo do diodo Zener ligado na linha de mais B. Então vamos medir a alimentação geral do circuito. Um pouquinho mais do que 9 volts. Agora, no cátodo do diodo Zener, nós temos aproximadamente 5,6 volts, porque ele é de 5,6. Agora, se a tensão aplicada ao circuito, que é 9,4, diminuir, vamos supor que ela diminui para 7,9, 8 volts. Percebam que nos terminais do diodo Zener continua 5,6. Se a tensão diminuir mais um pouco, digamos para 6,3, nos terminais do diodo Zener fica quase 5,6. Percebam que o diodo Zener, mesmo a tensão no circuito variando bastante, o diodo Zener permanece com a tensão praticamente constante. Então o diodo Zener é usado assim nos circuitos, para manter a tensão estável nos terminais. Determinados circuitos eletrônicos são muito sensíveis à variação de tensão. Então para esses circuitos, a tensão que vai alimentar tem que ser estável, não pode variar. Então nessa experiência nós vamos construir um circuito regulador muito usado para alimentar vários tipos de circuitos eletrônicos. Para fazer o regulador nós vamos precisar de uma bateria de 6 ou 9 volts, um resistor de 470 ohms, um diodo Zener de 5,6 volts e um transistor BC338 ou BC548. Qualquer um desses dois serve. E aí nós vamos fazer esse circuito aqui do lado. Aqui percebam que o transistor vai receber o mais B no coletor, o mais B que varia, e no emissor vai sair o mais B constante. Na base do transistor nós temos o diodo Zener. Como ele é de 5,6, ele vai manter na base os 5,6 volts. Então aqui na linha de mais B nós temos que ter mais do que 5,6. E no emissor do transistor vai sair uma tensão um pouco menor do que o 5,6, porque o transistor fornece uma pequena perda de tensão, uma pequena queda de tensão. Então, por exemplo, aqui 5,6 volts na base, no emissor vai sair aproximadamente 5, 5,1, 5,2 por aí. Então vamos ver como é que funciona montando esse circuito. E aí nós temos o circuito já montado. O transistor regulador e na base dele vai o diodo Zener que vai estabilizar a tensão. Então vamos ver a tensão que o circuito está recebendo. Observem que no coletor do transistor nós temos 9,4 volts, que é a tensão do mais B. Na base do transistor, que é onde está o Zener, nós temos 5,6, que é a tensão que o Zener estabiliza. E no emissor do transistor, 5,2. Na base 5,6 é o Zener e no emissor sai 5,2 volts para alimentar o circuito. Agora, observe que no coletor a tensão diminuiu para 7,9. Na base permanece 5,6 e no emissor para alimentar o circuito continua 5,2.
Agora no coletor a tensão diminuiu para 6,3. Na base 5,6 e no emissor praticamente 5,2. Então percebam que mesmo que a tensão no coletor tenha variado de 9 a 6 volts, na base continua 5,6 por causa do diodo Zener. Consequentemente, no emissor do transistor vai sair sempre 5,2, 5,1 para alimentar o circuito. Então esse circuito bem simples mantém a tensão estável no emissor do transistor. Nessa experiência de hoje, vamos aprender como funcionam os capacitores. O capacitor é um componente eletrônico feito de duas placas condutoras separadas por um isolante e que tem a propriedade de armazenar cargas elétricas. Então, para nossa experiência, vamos precisar de uma bateria de 6 ou 9 volts, 3 capacitores eletrolíticos, um de 470 micro por 16 volts, um de 100 microfarads por 25, um de 10 microfarads por 25 volts. É claro que as tensões de trabalho desses capacitores pode ser maior, até porque a alimentação do circuito é 6 ou 9 volts. Um LED verde e um vermelho, 2 resistores de 1K e uma chave HH, aquela de 3 terminais. Então montamos o circuito aqui do lado. Quando eu fechar a chave do meio para cima, eu estou ligando o terminal positivo do capacitor no mais B. Daí o capacitor vai se carregar, vai passar uma corrente pelo circuito, que é a corrente de carga do capacitor, e o LED verde vai acender. Quando o capacitor já estiver carregado, não vai ter mais a corrente e o LED apaga. Portanto, o tempo que o LED vai ficar aceso depende do tempo que o capacitor demorar para carregar. Quando eu empurrar a chave do meio para baixo, eu vou ligar o polo positivo do capacitor no terra, que é onde está o polo negativo também. Daí o capacitor vai se descarregar através do LED vermelho. O tempo que o LED vermelho vai ficar aceso é o tempo que o capacitor demora para carregar. Então a chave para cima o capacitor carrega, acende o verde. Do meio para baixo o capacitor descarrega e acende o vermelho. E aqui nós temos o circuito já montado. Quando eu ligar a chave do meio para cima, o capacitor vai se carregar e vai acender o LED verde. E quando eu empurrar do meio para baixo, o capacitor vai descarregar e vai acender o LED vermelho. Para que vocês possam ver melhor o efeito, eu vou pedir para o meu câmera, o Henrique, que diminua a iluminação. Muito bem. Agora prestem atenção. Percebo que esse tempo que o LED ficou aceso foi o tempo que o capacitor demorou para carregar. Então nesse instante ele está carregado. Empurrando a chave do meio para baixo. E aí o capacitor descarrega. Carregando. Descarregando. Agora, esse capacitor aqui é de 470 microfarads. Ele demora um certo tempo para carregar. Agora vamos colocar um capacitor menor. Esse aqui, de 100 microfarads. No lugar de 470. E agora vamos repetir a experiência. Olha, perceba que o capacitor mais baixo carrega mais rápido e descarrega mais rápido também. E agora vamos substituir o capacitor por um de 10, menorzinho. Vamos ver o que vai acontecer. Colocamos o capacitor de 10 aqui. E vamos repetir a experiência. Olha a velocidade com que ele carrega e descarrega. Portanto, quanto menor o valor do capacitor, mais rápido ele carrega e descarrega. E quanto maior, mais tempo demora para carregar e descarregar. E agora, no mesmo circuito montado anteriormente, nós ligamos a chave e o capacitor está carregado. O capacitor de 470. Para comprovar que ele está carregado, eu vou tirar ele do circuito e vou medir a tensão nos terminais dele usando um multímetro digital. Observe ali, ó. Nós temos 7,3 volts no terminal dele. É claro que a tensão vai diminuindo, com o tempo ele vai descarregando. Se eu quiser descarregá-lo mais rápido, basta eu emendar um terminal no outro, assim. E agora, ele está quase completamente descarregado. Então existe esse outro método para descarregar o capacitor, ligar um terminal no outro. Nessa próxima experiência, nós vamos estudar o capacitor numa das suas funções principais nos circuitos eletrônicos, que é
bloquear a corrente contínua e deixar passar a corrente alternada. Para essa experiência vamos precisar de uma bateria de 6 ou 9 volts, um transformador de 9 ou 12 volts para qualquer corrente, qualquer amperagem, 4 capacitores, um eletrolítico 100 microfarads por 25 volts, um capacitor comum de 470 nanofarads, um outro capacitor comum de 100 nanofarads e um outro capacitor de cerâmica de 470 pico. Um diodo N4148, um LED, um resistor de 1K e uma chave HH. E aí montamos esse circuito aqui do lado. Quando a chave fechar o contato do meio para cima, eu vou ligar o circuito, aonde está o capacitor e o LED, no mais B. No mais B a tensão é contínua, então vai passar uma corrente contínua pelo circuito enquanto o capacitor estiver carregando. Quando o capacitor já está totalmente carregado, não vamos ter mais a corrente passando e o LED vai ficar apagado. Portanto, aqui nós vamos comprovar que o capacitor bloqueia a corrente contínua. Agora, fechando a chave do meio para baixo, o capacitor vai ser ligado no transformador. O transformador fornece tensão alternada. E a tensão alternada vai produzir uma corrente alternada que vai circular por esse circuito. Então o LED vai ficar aceso o tempo todo. Corrente contínua, o LED não acende. E corrente alternada, o LED fica aceso o tempo todo. Aqui nós vamos substituindo o capacitor por outros de valores menores. Começamos com o eletrolítico e vamos colocando outros de valores menores, para você ver que conforme vamos diminuindo o capacitor, a corrente também vai diminuindo no circuito. E aqui nós temos o circuito montado. Sempre colocamos o diodo em paralelo com o LED, só que ao contrário, porque na hora que eu ligar na corrente alternada, quando ela estiver num sentido, vai acender o LED, no outro sentido vai passar pelo diodo, para sempre ter corrente circulando por aqui. Aqui nós temos a chave HH, sendo que o terminal do meio vai alimentar a experiência, que tem o capacitor em série. O terminal de baixo vai ligado na corrente contínua, na linha de mais B. E o terminal de cima vai ligado na corrente alternada, no transformador. Então na hora que eu empurrar a chave do meio para baixo, vai passar uma corrente contínua pelo circuito, vai carregar o capacitor, o LED vai ficar aceso um pouquinho de tempo. Quando o capacitor já estiver carregado, o LED não vai acender mais, comprovando que o capacitor bloqueia a corrente contínua. Já quando eu puxar a chave do meio para cima, o capacitor vai ser alimentado, o circuito vai ser alimentado pela corrente alternada do transformador. E aí, como o capacitor deixa passar a corrente alternada, o LED vai ficar aceso o tempo todo. Então vamos comprovar. Ligando a experiência. Bom, aqui observe que a chave do meio para cima, o circuito está sendo alimentado com corrente alternada. Perceba que o LED fica aceso o tempo todo, porque o capacitor deixa passar a corrente alternada. Quando eu empurrar a chave do meio para baixo, o LED apaga, porque o capacitor, agora o circuito está sendo alimentado com corrente contínua, da linha de mais B. Então o capacitor não deixa passar corrente contínua. Deixa passar corrente alternada. Não deixa passar corrente contínua. Agora, quanto maior o valor do capacitor, mais fácil para a corrente alternada passar por ele. E quanto menor for o valor do capacitor, mais difícil para a corrente atravessar. Eu vou comprovar isso substituindo esse capacitor de 100 microfarads por um outro de 470 nano, 0,47 micro. Esse aqui. Observe como o LED ficou mais fraco. Eu vou pedir para o meu câmera diminuir a iluminação, para vocês verem melhor. Observe que com o capacitor mais baixo, passou menos corrente pelo circuito, o LED ficou mais fraco. Agora, se eu colocar um capacitor menor ainda, 100 nano, esse aqui, o LED fica mais fraco ainda. Observe. E se eu colocar um capacitor de 470 picofarads, bem pequeno, observe que o LED não acende mais, porque a corrente ficou insignificante, não é mais suficiente para manter o LED aceso. Então perceba que conforme diminui o capacitor, vai ficando mais difícil para a corrente alternada passar por ele. E conforme vamos aumentando o capacitor, vai ficando mais fácil para a corrente atravessá-lo. Então, quanto maior o valor do capacitor, mais fácil para a corrente passar. Quanto menor, mais difícil. Agora, se desse para a gente mudar a frequência da corrente alternada, que aqui é o transformador, está ligado na rede, como a frequência da rede é 60 Hz, a tensão alternada fornecida por ele é 60 também. Se desse para mudar a frequência, quanto maior a frequência, mais fácil para passar pelo capacitor também.
Na aula de hoje aprenderemos a testar os capacitores usando o capacímetro, que é o aparelho que mede o valor deles. Antes da gente usar o capacímetro, temos que aprender a fazer a leitura do valor da peça. Começamos pelo capacitor eletrolítico. O capacitor eletrolítico é o mais fácil fazer a leitura porque o valor dele já vem marcado em microfarads e a tensão de trabalho em volts, diretamente no corpo. Esse capacitor, por exemplo, é de 100 microfarads por 400 volts. Percebam que tem uma faixa num dos lados dele indicando o terminal negativo. Já esse outro capacitor tem um BP no corpo. Significa que esse capacitor não tem polaridade, é o chamado bipolar. Qualquer lado que você colocar ele funciona. Esse é polarizado, tem um lado negativo aqui indicado, e esse daqui não é polarizado, chamado bipolar. Já os capacitores comuns, poliéster, cerâmica, estiroflex, são mais chatos de fazer a leitura, porque cada fabricante indica o valor dele numa unidade diferente. Aqui nós temos as 3 unidades que você vai encontrar nos capacitores. Aqui é o microfarad, a maior de todas, o nanofarad é a unidade média e o picofarad é a menor. Microfarad é a maior, nano média e o pico a mais baixa, a menor. Como a relação entre elas é 1000, ou seja, uma é 1000 vezes maior ou menor do que a outra, para você fazer a conversão de uma para outra, basta você empurrar a vírgula. 3 casas para a direita, quando você quer diminuir a unidade, ó, percebam que a unidade mais baixa está para o lado direito. E 3 casas para a esquerda, quando você quer aumentar a unidade. Percebam que a unidade maior está para o lado esquerdo. Então você empurra a vírgula 3 casas para a direita para diminuir a unidade e 3 casas para o lado esquerdo para aumentar a unidade. Observe que você apenas vai mudar de unidade o capacitor, mas o valor dele vai continuar o mesmo. Nos capacitores comuns vai vir um número no corpo seguido de uma letra. Essa letra pode ser J, K, e a tolerância, joga lá fora que não importa muito. Então o número do corpo pode vir maior do que 1, por exemplo 100, 4.700, 100.000, não importa. Quando o número for acima de 1, é porque o fabricante está indicando o valor do capacitor em picofarads. Número acima de 1 é porque a unidade que está sendo usada é picofarad. Agora, se vier um número abaixo de 1, por exemplo, 0,1, 0,22, 0,015, não importa, um número menor do que 1. Então é porque a unidade dele está indicada em microfarads. Perceba essa regra para o capacitor comum. Número acima de 1 é picofarad, número menor que 1 é microfarad. Aqui nosso primeiro exemplo, um capacitor de poliéster marcado 0.015J. Esse ponto é vírgula, então o valor dele é 0,015 microfarad. Observe a regra. Número menor do que 1, a leitura é microfarad. Esse J aqui é a tolerância de 5%, joga fora, não interessa muito. Então o valor desse capacitor é 0,015 microfarad. Agora, se a gente quiser diminuir a unidade, empurra a vírgula 3 casas para a direita. Então a vírgula está aqui, 1, 2, 3. Então fica 15 nanofarads. Perceba que esse capacitor traz indicado no corpo a tensão de trabalho, que no caso é 400 volts. Um outro exemplo aqui embaixo, ó. Um capacitor de poliéster, ponto 22K. O ponto, como já havia dito, é vírgula. Ó. Então é 0,22 microfarad, porque o número é abaixo de 1. Se eu quiser transformar em nano, eu empurro a vírgula 3 casas para a direita. Sempre para diminuir a unidade, a vírgula vai para a direita. Então aqui a vírgula está aqui. 1, 2. Como falta uma casa, eu completo com 0. Aqui, ó. Então fica 220 nanofarads. Então na hora de comprar esse capacitor, você pode usar essa unidade aqui, ó, 220 nanofarads. Aqui outro exemplo. 6.800J. Esse J é tolerância, joga fora. Então fica 6.800, número acima de 1 é picofarad. 6.800 picofarads. Se eu quiser converter para o nano, como a unidade, o nano é maior do que essa, a vírgula vai para a esquerda agora. A vírgula está aqui. 1, 2, 3. Então fica 6,8 nanofarads. Então na hora de comprar esse capacitor, você pode usar 6.800 picofarads ou 6,8 nano. Outro exemplo aqui embaixo, ó. Esse daqui, 15N, esse N é nanofarads, então fica 15 nanofarads. Sempre que tiver a letra N, a unidade é nanofarads. Outro exemplo, 1N5. Esse N está no lugar da vírgula, então é 1,5, como tem N, nanofarad. 1,5 nanofarads. Aqui embaixo, N15. O N está no lugar da vírgula, então fica 0,15 nanofarads. 0,15 nanofarads. Se eu quiser converter ela para o pico, que é a unidade menor, eu empurro a vírgula agora para diminuir a unidade para a direita. Aqui a vírgula, 1, 2, como falta uma casa eu completo com 0. Então fica 150 picofarads.
Agora nós vamos ver um caso que acontece muito nos capacitores de cerâmica, que são os capacitores redondinhos, que parecem lentilha. Esse aqui, ó, 103. Como não existe capacitor de 103 picofarads, esse 3 que está no final significa 3 zeros. Então você copia os dois primeiros números e o último número vira zeros. Então, ó, 1, 0, 3 zeros. Então fica 10.000 picofarads. Valor acima de 1 é picofarad. Para converter para o nano, a vírgula vai para o lado esquerdo. A vírgula está aqui, 1, 2, 3 casas. Então fica 10 nanofarads. Esse outro, 471. Esse 1 é um zero. 4710, 470 picofarads. Esse aqui é curioso, 470. Dá a impressão que esse capacitor tem 470 picofarads, mas na verdade não. Você copia o 4, 7, esse zero no fim não é para pôr nada. Esse zero significa que não é para colocar nenhum zero. Então fica 47 picofarads. Para ser 470 teria que ser 471. Esse aqui embaixo, ó, 479. Imagine você colocar 9 zeros aqui depois do 47. É zero pra caramba. Esse 9, na verdade, está representando uma vírgula que você põe nos dois primeiros. Então é 4,7 picofarads. Ó, 9 é vírgula. E o último aqui embaixo, ó, 68. 68, como é só 68 que está no corpo, é 68 picofarads. Agora, perceba o seguinte, para você aprender a ler direitinho o capacitor, você tem que treinar, tem que pegar alguns capacitores, fazer o treinamento, tentar fazer a leitura. Já já nós vamos ensinar como é que usa o capacímetro para medir o valor dessas peças. Vou apresentar para vocês a função capacímetro desse multímetro, que vai indicado com a letra F. Alguns multímetros são só capacímetro, ele só mede capacitor. Esse multímetro mede outras coisas, inclusive o capacitor. Para você usar o capacímetro, o primeiro passo é fazer a leitura do valor da peça, escolher a escala mais próxima acima do valor dele, descarregar o capacitor e colocar ele aqui, ó, um terminal do lado de cá e outro terminal aqui. Se você não quiser enfiar o capacitor aqui no multímetro, você pode colocar dois fios, um de cada lado, e usar esses fios para medir o valor do capacitor. Então, agora nós vamos começar a usar o capacímetro. Vamos começar com esse. Esse aqui está marcado no corpo 0,22 microfarads. Então, a escala mais próxima acima é 2 microfarads. Coloco os fios nos terminais aqui. E aí vão no capacitor. 0,22 microfarads. Perceba que o valor está próximo, isso quer dizer que ele está bom. Esse aqui é de 0,01 microfarads, porque está marcado em cima. 0,01 microfarad é igual a 10 nano. A escala mais próxima é 20. Vamos medi-lo. Ele está dando 10 nano e alguma coisinha. Ele tem que dar próximo o valor. Então quer dizer que esse daqui também está bom. Esse outro é de 0,0082 microfarads, como está no corpo. Ou seja, ele é de 8,2 nano. Perceba que você tem que treinar um pouquinho para aprender a converter as unidades dos capacitores. Então, como esse é de 8,2 nano, a escala é de 20. Vamos ver. Olha lá, perceba que esse daí deu um pouquinho menos, deu 7,8 nano. Se for um circuito crítico, você já teria que substituir. Se for um circuito não tão crítico, você pode deixar ele trabalhando. Eu já substituiria esse capacitor. Esse outro é de 0,1 microfarads, ou seja, 100 nanofarads. Já está na escala de 200 nano. Vamos medi-lo. Percebam que ele deu 93,2 nano. Está considerado normal dentro da tolerância, que esses capacitores têm 10%, 5% de tolerância. Lembrando que o capacitor, quando ele altera o valor, ele sempre altera para menos, nunca para mais. Esse daqui é um capacitor de cerâmica de 62 picofarads, por ter o 62 no corpo dele. O capacímetro já está na escala mais baixa, com o valor dele é muito baixo, está na escala de 2 nano. E percebam, na hora da medição, ele dá 69, 70, por aí. Está próximo do valor dele. Não se esquecendo que os capacitores de cerâmica são os que têm a tolerância mais alta do que os de poliéster. Esse capacitor de cerâmica, no corpo dele está escrito N12, ou seja, ele é de 0,12 nanofarads. 0,12 nanofarads. Está na escala de 2 nano. E aí a medição dele, ó, ele está medindo 0,12 e uns quebradinhos nano. Está próximo ao valor dele. No corpo é 0,12, aqui está dando 0,12 e depois uns quebrados. Esse aqui é um capacitor de um plástico chamado poliestirol.
Ele é conhecido nos meios técnicos como capacitor de Styroflex. É um capacitor antigo, você não vai encontrar nos aparelhos modernos. Então aqui nós temos no corpo dele 270, ou seja, ele é 270 picofarads. Está na escala de 2 nano, e ali ele está indicando, ó, 290, 289 picofarads. Quer dizer que ele está bom, ele está dentro do valor, está dentro da tolerância. Aqui um capacitor eletrolítico de 1 microfarad, já está na escala de 2. E colocando as pontas de prova no terminal dele, nós temos 0,966 microfarad, ou seja, pouquinha coisa assim, abaixo de 1. Não tem problema porque ele tem a sua tolerância. O capacitor eletrolítico, embora seja polarizado, na hora de você fazer o teste com o capacímetro, tanto faz o lado que você coloca as pontas de prova. Perceba que se eu inverter o capacitor, o valor deu quase que igual. Aqui nós temos um outro 2,2. Aqui eu aumento a escala para 20. Qualquer lado. Deu 2,2, um pouquinho mais. Aqui o de 10 micro, a escala de 20. E aí ele deu um pouquinho mais do que 10. Esse capacímetro ele tem uma pequena desvantagem. Ele só consegue medir capacitores até 20 microfarads. Já os multímetros que são só capacímetros conseguem alcançar até 20.000 microfarads. Então assim está concluída a nossa aula de como testar capacitores usando o capacímetro. Não é um teste 100% confiável, mas já dá para você ter uma boa ideia do estado dos capacitores. Ah, por que não é 100% confiável? Porque existem alguns capacitores em determinados aparelhos que eles apresentam defeito quando eles recebem a tensão do circuito. E o capacímetro testa ele com uma outra tensão. Mas podemos dizer que quando passa no capacímetro, é 95% de chance do capacitor estar bom. Na aula de hoje aprenderemos através das experiências como funcionam os transistores. Para essa experiência nós vamos precisar de uma bateria de 6 ou 9 volts, um transistor pode ser BC548 ou 338, um resistor de 470 ohms, LED de qualquer cor e um resistor de 22K. E aí montamos esse circuito aqui. O transistor NPN, que é aquele que tem a seta para fora, o coletor é o terminal que deve receber a tensão mais alta, portanto o coletor vai ligado ao mais B. A base trabalha com a tensão média. A base também vai ligada ao mais B, só que com um detalhe, a base tem um resistor maior do que o do coletor, porque a tensão da base é menor que a do coletor. E o emissor, que é a tensão mais baixa, vai ligado ao terra. Coletor, tensão mais alta, vai ligado no mais B. O emissor, a tensão mais baixa, vai ligado ao terra. E a base, tensão média, vai ligada no mais B através de um resistor maior do que o do coletor. Aqui está o circuito já montado. Transistor NPN, o coletor ligado ao mais B através do 470 ohms, a base ligada ao mais B através do 22K e o emissor ligado ao terra. Como ele está corretamente polarizado, com as tensões na ordem correta, ele funciona e o LED acende. Agora, se eu retirar a tensão de qualquer terminal do transistor, ele deixa de funcionar. Por exemplo, retirando a tensão na base, ele para de funcionar, o LED apaga. Retirando a tensão do emissor, ele também para de funcionar, o LED apaga. Retirando a tensão do coletor, ele para de funcionar, o LED apaga. Portanto, o transistor precisa das 3 tensões para poder funcionar. Na experiência anterior, vimos que o transistor NPN funciona com a tensão maior no coletor e menor no emissor. Agora vamos estudar o funcionamento do PNP. Para isso vamos precisar de uma bateria de 6 a 9 volts, um transistor BC328 ou 558, um resistor de 470 ohms, um LED e um resistor de 22K. E aí montamos esse circuito aqui do lado. Percebam que o transistor PNP funciona com a tensão mais alta no emissor. E a tensão mais baixa vai no coletor, o coletor vai ligado ao terra. Agora, a base do transistor PNP é polarizada a partir do terra, com um resistor maior do que aquele que tem no coletor. Então, o emissor vai no mais B, o coletor vai ao terra através do resistor mais baixo e a base vai ao terra através do resistor mais alto.
E aqui o circuito já montado. Transistor PNP, emissor no mais B, o coletor ligado ao terra através do resistor e do LED e a base ligada ao terra através do resistor de 22K. Da mesma forma que o transistor NPN, o transistor PNP precisa de tensão nos 3 terminais para funcionar. Se eu retirar a tensão da base, o transistor para de funcionar. Assim como se eu retirar a tensão de qualquer terminal. Agora, como eu falei para vocês, a base do transistor PNP é polarizada a partir do terra. Olha o que acontece se eu tentar ligar a base dele na linha de mais B. Base. Ligado na linha de mais B. Observe que não funciona o transistor, o LED não acende. Para esse transistor funcionar, a base deve ser ligada ao terra do circuito. Estão vendo? Então é assim que deve ser polarizado um transistor PNP. O emissor com a tensão vindo do mais B, o coletor ligado ao terra e a base polarizada a partir do terra. Agora vamos estudar as tensões que os transistores NPN usam para funcionar nos circuitos. Para a experiência usamos uma bateria de 6 ou 9 volts, um transistor BC337, um resistor 270K, um resistor de 470 ohms e um resistor de 100 ohms. E aí montamos esse circuito aqui do lado. O coletor do transistor vai ao mais B, através do resistor de 470 ohms. A base vai ao mais B, através do resistor 270K. E o emissor vai ao terra, através do resistor de 100 ohms. Portanto, o coletor deverá ficar com a tensão maior, a base deverá ficar com a tensão média e o emissor com a tensão mais baixa. E agora vamos medir para ver se é isso mesmo que acontece. E aqui o nosso circuito já montado. Transistor NPN, o coletor ligado ao mais B através do resistor de 470 ohms, a base ligada ao mais B através do resistor 270K e o emissor ligado ao terra através do resistor de 100 ohms. Agora vamos medir as tensões para ver se vai dar aquela ordem das tensões que eu falei. Coletor primeiro. No coletor nós temos 5,2 volts aproximadamente. Na base, 1,5. E no emissor, 0,9. Então percebam que a tensão do coletor é a mais alta de todas, a tensão da base é média e a tensão do emissor é a menor de todas. E agora, se eu for medir a tensão entre base e emissor, nós temos 0,6, que é normalmente a tensão que trabalha os transistores NPN. Na experiência de hoje, veremos como o transistor usa um pequeno fenômeno para amplificar os sinais elétricos, né? Nós vamos fazer a tensão num terminal do transistor variar um pouquinho, e aí num outro terminal dele a tensão vai variar muito mais. Então, para a experiência, precisamos de uma bateria de 6 ou 9 volts, um transistor BC548 ou 338, ou um desses transistores de uso geral. Um potenciômetro de 47K, mas pode ser 22K, que nem eu coloquei aqui ó, na experiência. Tem outros valores que servem. Um resistor de 4K7 e um resistor de 470 ohms. Então, aqui eu coloquei um potenciômetro de 22K, indicando que você pode usar outros valores também. Aqui está o resistor de 4K7, vai ligado na base do transistor, e o coletor vai ligado no resistor de 470 ohms. Agora, observe essa letra M, é um multímetro. Vamos medir a tensão na base do transistor, variar o potenciômetro, para ver de quanto até quanto vai a tensão. E depois, fazemos a mesma coisa com a tensão do coletor. Variamos o potenciômetro para ver de quanto até quanto vai a tensão. Vamos observar que uma pequena variação da tensão da base do transistor vai produzir uma variação bem grande aqui no coletor. E é dessa forma que os transistores amplificam. Aqui nós temos o transistor montado, o potenciômetro. E agora vamos observar a variação de tensão ali no multímetro. Colocamos a ponta preta no terra e a ponta vermelha na base do transistor primeiro. Observe que ali nós temos uma tensão. Agora eu vou mexer no potenciômetro e observem como a tensão vai de 0 a 0,8. Então observe a variação da tensão na base, de 0 a 0,8, ou seja, varia bem pouquinho. Agora vamos ao coletor. 9 volts. 0. Observe o tamanho da variação da tensão no coletor. Bem maior do que a variação da base. Tensão da base. Pequena variação.
e a tensão do coletor, grande variação. Então é assim que o transistor faz para amplificar. Ele recebe um sinal na base, um sinal que varia um pouquinho a tensão, e aí no coletor a tensão varia muito. E agora nós vamos montar uma experiência, um pisca-pisca, bem simples de fazer, e aí nós vamos aproveitar a propriedade do transistor de funcionar como chave. Vamos usar uma bateria de 6 ou 9 volts, 2 transistores BC548 ou BC338, 2 resistores de 470 ohms, 2 resistores de 22K, 2 LEDs e 2 capacitores de 100 microfarads. Apesar de que esse capacitor pode ser trocado na experiência para você ver como é que o ritmo das piscadas depende do valor dele. E aí fazemos esse circuito aqui do lado. Esses dois transistores funcionam como chave. Quando esse transistor conduz, o LED ligado a ele acende e o outro fica apagado. Esse capacitor descarrega e o outro capacitor vai carregando. Quando esse capacitor acabou de carregar, daí inverte o ciclo. Esse transistor passa a conduzir, acende esse LED, e o outro transistor para e o outro LED apaga. Daí esse capacitor descarrega e esse aqui começa a carregar. Quando esse aqui está carregado, inverte o ciclo de novo. Esse transistor conduz, acende o LED, o outro corta e apaga outro LED. A velocidade das piscadas do LED depende do valor desses dois capacitores. Quanto maior o valor, mais devagar o pisca-pisca. Quanto menor o valor, mais rápido. E depende do valor desses dois resistores também. E aqui nós vamos montar a experiência. Observem que em cada transistor eu deixei o emissor virado para o terra e o coletor virado para o mais B. Isso vai facilitar bastante a montagem. Primeiro eu vou ligar o emissor de cada transistor ao terra. Muito bem. Segundo, eu vou pegar os dois LEDs, e nesse caso eu vou usar um de cada cor. Eu vou ligar o catodo, que é o terminal mais curto, no coletor do transistor e deixar uma ponta livre. Catodo no coletor. Catodo no coletor. O outro lado do LED eu vou ligar no resistor de 470 ohms. Aqui. E aí? Agora eu vou pegar o resistor de 22K. Eu vou ligar da base do transistor para a mesma trilha aonde está o resistor de 470 ohms. Base para a mesma trilha. E no outro a mesma coisa. Base para a mesma trilha do 470. Agora, sobrou uma ponta de cada resistor. Eu vou emendar essas 4 pontas e ligar no mais B. E daí os dois LEDs devem ficar acesos. Ligo junto. Os mais B. E coloco na alimentação. E aí os dois LEDs acendem. Esta é a primeira parte da montagem. A segunda parte é a colocação dos capacitores eletrolíticos. O capacitor eletrolítico vai ser colocado da seguinte forma. O polo positivo, que é o terminal mais comprido, vai no coletor do transistor e o outro lado fica livre. Esse aqui é a mesma coisa, o terminal mais comprido vai no coletor e o outro terminal livre. Sobrou um terminal de cada capacitor. O terminal desse capacitor eu vou ligar na base do outro transistor ali. Aqui. Aqui. E o terminal desse capacitor, que sobrou, o negativo, eu vou ligar na base do transistor de cá. Muito bem. Cruzando os fios. Quando eu ligar a alimentação, os dois LEDs vão ter que piscar. Como vocês estão vendo. Desligando a iluminação, dá para vocês perceberem melhor. Percebam que a velocidade com que esses LEDs estão piscando depende do valor dos dois eletrolíticos. Se nós trocarmos esses eletrolíticos, os LEDs vão piscar mais rápido ou mais devagar. Observem. Eu vou substituir esses capacitores de 100 por dois de 1 microfarads, bem baixinho. Tiro os de 100.
e coloco o de 1 microfarad. Aqui. Observem. No LED verde dá para perceber melhor as piscadas. Agora eu vou colocar outro valor de capacitor. De 10 microfarads. E aí vocês veem que o capacitor de 10 microfarads já dá uma velocidade menor do que o de 1. Então percebo que à medida que nós vamos trocando o capacitor por outros menores, as piscadas vão ficando rápidas. E quando nós vamos colocando os capacitores de valor mais alto, as piscadas vão ficando mais lentas. Na aula de hoje vamos estudar as fontes de alimentação. Mas antes, vamos dar uma olhadinha nos tipos de corrente elétrica que vocês podem encontrar nos circuitos. Começando com a corrente contínua. A corrente contínua é aquela fornecida por pilhas, baterias e pela fonte de alimentação dos aparelhos. Corrente contínua, se a gente representar num gráfico, ela é uma linha reta, ó, como vocês podem ver. Porque ela não muda nem de valor nem de sentido. Por exemplo, a tensão da pilha é contínua, a corrente que ela fornece também é contínua. Corrente alternada. Corrente alternada é aquela que muda de valor, aqui é 0, ela vai subindo o valor até o máximo, depois ela diminui até 0. Daí ela muda de sentido, começa a aumentar no sentido negativo, chega no máximo e depois chega outra vez ao 0. Então a corrente alternada, que é aquela fornecida pela rede elétrica, pelos transformadores, ela muda o valor e muda o sentido também, ora é positiva e ora é negativa. E a corrente pulsante tem uma particularidade. Aqui ela é 0, ela vai aumentando o valor, chega no máximo, depois vai para 0. Daí ela aumenta outra vez, chega no máximo e vai para 0. É um tipo de corrente que só muda de valor. Todos os aparelhos eletrônicos funcionam com tensão contínua, corrente contínua. Pode ser fornecida por pilhas, baterias. Os aparelhos mais simples, os menores aparelhos, são alimentados com pilhas e baterias. Já os aparelhos maiores são ligados na rede elétrica. Mas espera aí. A rede fornece tensão alternada e o aparelho funciona com contínua. Então dentro do aparelho nós temos uma fonte de alimentação que transforma a tensão alternada da rede em tensão contínua para fazer o aparelho funcionar. Então aqui nós temos um tipo de fonte de alimentação. Ah, detalhe, aqui na entrada da fonte nós temos um transformador. O transformador pega a tensão da rede, que é 110, e diminui para um outro valor, digamos 6 volts. Só que a tensão do transformador é alternada. O transformador é usado em todos os equipamentos que funcionam com menos de 110, que é o caso dos rádios, microsystem, gravadores, CD players. Os aparelhos funcionam com menos de 110. Já os televisores funcionam com 110, então nos televisores não tem transformador na entrada. Então vamos lá. Aqui o transformador diminui o 110 para 6 volts, só que ela sai alternada, ela muda de valor e muda de sentido. Então aqui nós temos um tipo de fonte de meia onda, bem simples, tem um diodo só. O diodo recebe o nome de retificador. O diodo é retificador. Então, o diodo só conduz quando a tensão do anodo é maior do que a tensão do catodo. Portanto, o diodo só vai deixar passar a parte positiva da tensão alternada. Se ele tivesse ao contrário, deixaria passar a parte negativa. O diodo deixa passar somente as partes positivas. Só que essa tensão fornecida pelo diodo é pulsante. Ela ainda fica mudando de valor. Para alimentar o aparelho não serve. Para alimentar o aparelho, nós precisamos de tensão contínua. Daí vai entrar o capacitor eletrolítico, que faz o papel de filtro. O capacitor eletrolítico, quando a tensão chega no valor máximo, ele se carrega. Quando a tensão diminui para 0, ele vai descarregando devagar. Quando a tensão aumenta, ele carrega, e quando a tensão diminui,
ele descarrega devagar. Então percebam que no terminal do capacitor, a tensão já é quase contínua. Nesse caso aqui tem um pouquinho de ondulação. Quanto maior for esse capacitor eletrolítico, mais reta vai ser a corrente contínua. O capacitor eletrolítico então recebe o nome de filtro. E deve ser um eletrolítico bem grande. Normalmente os capacitores de filtro das fontes têm valor muito alto. Agora percebam o seguinte, o transformador fornece 6 volts. Na saída da fonte, teoricamente, deveríamos ter 6. Na verdade, vamos ter um pouco a mais. Depois eu explico o porquê. A fonte de meia onda não é muito usada na entrada de rede dos aparelhos, porque a tensão contínua fornecida tem muita ondulação. Aqui nós temos outro tipo de fonte que você vai encontrar em alguns poucos rádios. Essa fonte possui um transformador de 3 fios, um secundário de 3 fios, sendo que o fio central é 0, uma ponta, nesse caso, vale 6 volts e a outra ponta 6 volts. Então ele é conhecido com o nome de 6 mais 6. Em cada ponta dele tem um diodo retificador, para aproveitar os 2 semiciclos da corrente alternada. Então, ó, no primeiro instante, quando o terminal de cima é positivo e de baixo negativo, o diodo de cima conduz e de baixo não, passa o pulso positivo. No segundo instante, quando o terminal de baixo é positivo, é o diodo de baixo que vai conduzir, passa o segundo pulso. No terceiro instante, o terminal de cima volta a ser positivo, aí o diodo de cima conduz, passa o terceiro pulso. Então perceba que esses diodos ficam conduzindo alternadamente, hora um, hora outro, de tal modo a fornecer uma tensão pulsante sem intervalo entre um pulso e outro. Daí, quando for passar pelo filtro, percebam como a tensão já é praticamente contínua, que não dá muito tempo do capacitor se descarregar. No exemplo anterior dava, mas nesse aqui não. Então, esse circuito de onda completa necessita que o transformador tenha 3 fios no secundário. E é formado sempre por 2 diodos retificadores. Esse aqui é o tipo de fonte mais utilizado pelos aparelhos eletrônicos. A grande maioria dos aparelhos usa essa fonte. Então é uma fonte de onda completa, só que formando uma ponte de diodos. Então aqui nós temos os 4 diodos retificadores. Agora percebam o seguinte, tem 2 diodos que estão ligados catodo com catodo, e deles que sai o mais B. Os outros 2 estão anodo com anodo, que vai ligado ao terra. Catodo com catodo, onde sai o mais B, anodo com anodo, onde sai o terra. Agora percebam o seguinte, esses 2 diodos aqui que estão na mesma direção, conduzem quando o terminal de cima é positivo, vai um pulso para cá. Já os outros 2 diodos conduzem quando é o terminal de baixo que é positivo, aí passa o segundo pulso. E assim por diante, essa fonte também fornece os pulsos bem próximos um do outro. Na hora que filtra, passa pelo capacitor de filtro, a tensão já é praticamente contínua. A vantagem desse circuito é que não há necessidade de ter transformador. No anterior, no de onda completa de 2 diodos, tinha que ter um transformador de 3 fios. Há casos em que esses 4 diodos estão dentro de uma peça só, a chamada ponte retificadora, 4 diodos num único componente. Aqui nós temos uma placa de uma caixa amplificada, aquelas caixinhas que se usa nos computadores. E aqui a fonte de alimentação. O transformador fica na entrada da rede, que transforma a tensão da rede de 110 para 6 volts, só continua alternada. Aqui a ponte retificadora, formada por 4 diodos. E aqui o capacitor de filtro. Percebam que o capacitor de filtro é o maior eletrolítico da placa, é o maior eletrolítico do aparelho. E aqui nós temos outra plaquinha, outro circuito. Nesse caso ela não tem o transformador. Aqui os fios onde entra o transformador. Aqui os 4 diodos. E aqui o capacitor de filtro, sempre o maior eletrolítico que tem na placa do aparelho. Aqui nós temos o esquema elétrico de um rádio bem simples. Então, para achar a fonte no esquema, o primeiro passo é localizar a tomada, o transformador, e aqui nós temos a ponte retificadora. Conforme explicado, esses 2 diodos que estão catodo com catodo é da onde sai o mais B. Então o mais B vem para essa chave, desceu o AC, e daqui continua para alimentar o rádio, aqui é a linha de mais B. E aqui nós temos 2 capacitores de filtro. Poderia ser um só, mas nesse caso aqui são 2. Então a fonte do rádio a gente acha dessa forma. Aqui nós temos um outro esquema de um rádio gravador antigo. Aqui a entrada de força, transformador. Aqui a ponte de diodos. Esses 2 diodos que estão catodo com catodo é da onde sai o mais B.
mais B passa por essa linha, passa por essa chave. No caso do rádio está em tape, passa por essa chavinha que está no mecanismo do tape. Se estiver na função rádio, vai passar por essa outra chave. E aqui é o capacitor que filtra, um capacitor de valor alto. Já aqui é o esquema de um televisor. Entrada de rede. Agora, perceba que o televisor não tem aquele transformador na entrada, porque ele funciona com a tensão da TV. Temos essas duas bobinas aqui, uma em cada polo da rede, que é para não deixar o ruído da fonte sair pela rede. Aqui a ponte retificadora, os 4 diodos. Os 2 diodos que estão catodo com catodo é da onde sai o mais B. E aqui o capacitor de filtro principal, o maior eletrolítico do TV. A tensão alternada fornecida pela rede ou pelo transformador tem uma particularidade interessante. Aqui o formato, como nós vimos, ela muda de valor e muda de sentido, ela é positiva, ela é negativa, mas ela tem aquilo que nós chamamos de valor médio, ou valor eficaz. É esse valor aqui que o seu multímetro consegue medir, que o aparelho usa para funcionar. Mas ela tem um valor máximo. No caso da rede, o valor eficaz é 110. O valor máximo é 40% a mais, aproximadamente, que dá 150 volts, tanto na parte positiva quanto na parte negativa. Numa fonte de alimentação, o transformador que fornece 6 volts, na hora que retifica e filtra a tensão, o capacitor não se carrega com o valor eficaz do transformador, se carrega com a tensão total dele, que chega a 8 volts e meio. Então é muito comum, numa fonte que o transformador é 6 volts, sair uma tensão um pouquinho acima, tipo 8,5. É claro que na hora que ligar no circuito, há o consumo e a tensão dá uma diminuída.